Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, eis que o ano novo começa com os mesmos defeitos do ano velho. E não apenas de 2024, de outros anos, né, anteriores, onde a violência política e física acabam sendo instrumento de disputa. Essa violência tem várias nuances, né? A violência política às vezes se dá até por um discurso sectário da esquerda, que ao agredir e atacar pessoas do mesmo campo de forma virulenta, muitas vezes nefasta, acusando, tratando, jogando essas pessoas para um campo que elas não se reconhecem e que elas não têm nenhuma relação de história, cometem violência também. Mas, nesses dias, teve uma violência que eu considero muito grave, a de um policial, né, contra uma jornalista mulher de um órgão de mídia tradicional, Natuza Neri. Simbólico isso, porque não foi um comerciante de carros, como eu disse lá atrás, não foi um vendedor ambulante que xingou a Vanusa quando ela está comprando no caixa. E não foi a Danusa, Natuza aqui, né, Natuza, eu estou aqui com o Danusa Leão ali, Natuza Neri. A Natuza não é uma pessoa que entra nas polêmicas, defende posições, tem opiniões, por exemplo, mais firmes, como este blogueiro que vos fala. É uma jornalista mais comedida, de um veículo de comunicação que tem ali alguns limites na cobertura política para poder conviver, inclusive, com diferentes perspectivas de opinião, mas que, de algum jeito, né, ela e outros jornalistas desse mesmo veículo, que é a Globo News, se posicionaram criticamente, fortemente, em relação ao golpe do 8 de janeiro, que é um ataque à democracia. E qualquer pessoa com dois neurônios que funcionem e sejam minimamente democráticos defendem, né? Ou seja, atacam esse posicionamento do que aconteceu lá no 8 de janeiro. Há aí um simbolismo, por quê? Porque quando você está falando de um policial ameaçar, e eu vivi isso recentemente, de um ex-policial está me ameaçando, foi processado e condenado e está pagando no cível um valor mensal pelos ataques que cometeu, e que foram muitos em redes sociais. Quando eu descobri que essa pessoa era um ex-policial, evidentemente que você fica preocupado. Você está lidando com alguém de força de segurança que a gente sabe muito bem como se relaciona com pessoas que são diferentes deles. O que eles fazem, por exemplo, nas periferias com os meninos negros, com adolescentes, que, porventura, eles consideram, por algum ato, algum tipo, às vezes uma infração besta, bandidos. Como, por exemplo, serem pegos fumando um baseadinho no canto numa esquina. Os caras chegam e arrebentam, às vezes matam essa pessoa. Se são capazes de fazer isso, porque também, quando falam, por exemplo, no caso da Natuza, que vão aniquilá-la, ela não deveria acreditar. É mais grave, é muito mais grave. E você tem, então, nesse episódio, esse primeiro elemento. Era um policial. Isso não pode ser menosprezado. Isso não pode ser relativizado. Quem
do campo progressista está relativizando isso, está errando brutalmente, porque não se pode relativizar nada que venha das forças de segurança desse país em relação aos direitos humanos. Eles têm cometido as maiores atrocidades contra direitos humanos. E o direito humano, inclusive a opinião, a voz, a trabalhar, o exercício de uma profissão. Bom, separa a questão do policial. Eles só estão falando isso porque ela é uma jornalista. Não, primeiro que a gente na Fórum, todos os dias, tem 3 ou 4 matérias falando de arbitrariedades e excessos das forças de segurança no Brasil. Nós combatemos a violência policial como poucos veículos nesse país. Mas sim, há uma diferença em ela ser jornalista. Porque ela está sendo atacada exatamente por ser jornalista. Não é porque ela deixou cair uma cesta de compras no mercado. Não é porque ela estava tomando vinho num copo de guaraná. Não é porque ela usa boné num lugar que as pessoas acham que deve ser proibido. É porque jornalista ela é. E porque ela faz uma cobertura, muitas vezes crítica, àqueles que defendem a substituição da democracia por uma ditadura. É este o fato objetivo. A Natuza foi agredida por este policial porque ela defendeu em alguns momentos a democracia. A democracia, junto com a Natuza, estavam sendo covardemente agredidos naquele supermercado. Mas tem mais um detalhe. Quando um jornalista é agredido covardemente, é a democracia também que está sendo atacada. Diferente? Sim, é diferente. Se fosse um mecânico de carros, ele estaria ali falando alguma coisa, o policial vai ameaçar. É uma ameaça que não participa de uma ameaça à instituição. É uma agressão cruel, bárbara, mas ela não é a uma instituição como são os veículos, a imprensa no Brasil e a liberdade de trabalhar e de poder fazer o seu trabalho, que é jornalístico. Então, sim, tem distinções isso daí, e é preciso defendê-la também por ser jornalista. Dito isto, eu queria dizer ainda mais uma coisa. No caso da Natuza, a gente está tratando como uma pessoa que tem um nível de responsabilidade e dignidade muito acima da média daqueles profissionais que hoje habitam a imprensa tradicional, da maioria dos veículos. É uma pessoa que tem correção, né, que toma cuidado para publicar suas matérias, que leva a sério o que faz. E também, por isso, ela precisa se defender. Mas a Natuza disse um dia alguma coisa que eu não concordei. Amigas, amigos e amigas, isso é parte do jogo. E não vou, por exemplo, se fosse a Miriam Leitão, com quem eu já tive muitas diferenças e divergências, eu defenderia igual. Acho mais ainda importante defender por ser a Natuza, a quem eu considero jornalisticamente mais correta, mas defenderia igualmente. E quero deixar um recado aqui para os meus amigos que se incomodaram com a nossa defesa. A democracia tem que ser um valor estratégico e não tático. E quando você defende os interesses democráticos, mesmo quando você deve defender os interesses democráticos, mesmo quando em algum momento a pessoa que você porventura tenha diferenças esteja do outro lado. Senão, amigo, ela passa a ser um valor tático, só para uso pessoal, uso de um grupo, uso de um segmento. Aí a coisa fica feia. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.